Nós vimos em Filipenses 5, dos versos 5 a 8, o incrível sacrifício de Cristo para salvar pecadores. Isso quer dizer, o sacrifício de Cristo para salvar cada um de nós. Sim, o Senhor Jesus nos salvou, nos salva, mas ele não disse que nós teríamos uma vida sem tribulações. Pelo contrário, ele diz o seguinte: vocês terão tribulações. Veja João 16, 33. Vocês sofrem nesse mundo, mas sejam corajosos. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Por causa disso, ele nos dá coragem também de vencer o mundo, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a alguns sacrifícios. Vamos ver o que o apóstolo diz aos Filipenses com relação ao sacrifício do cristão. Filipenses 2, verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo estava falando assim: eu posso ser servido como libação. Libação era o líquido oferecido sobre o sacrifício. Vou ler um texto daqui a pouco sobre isso. Mas o apóstolo Paulo estava falando do seu sacrifício. E por que seria feito esse seu sacrifício? Por causa da pregação do Evangelho. E por causa da pregação do Evangelho, ainda que sacrificado, o apóstolo Paulo se alegra. Alegro-me com vós e me congratulo. O sacrifício dele era a serviço da fé dos filipenses. Mas ainda, assim também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: vocês também fiquem felizes, se alegrem pelo mesmo motivo. O sacrifício do apóstolo Paulo devia ser motivo de alegria, motivo de congratulações entre os filipenses e o próprio Paulo. Veja agora, segundo Timóteo 4, 6. Novamente o apóstolo Paulo falando de ser servido, ser oferecido como libação. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava falando acerca da sua breve morte, da sua breve execução. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer a serviço de Cristo. Lembra-se que Paulo falava assim? Eu não sei se eu quero morrer ou se eu quero viver. Para mim, viver, eu quero que morrer para mim é lucro e estar com Jesus. Agora ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistiam em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar da atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com um perfume valioso de nardo puro, conforme Marcos 14, 3 a 9. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava um sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Veja, irmãos, a disposição de Paulo. Morrer pela pregação do Evangelho, derramar a sua vida como libação, como sacrifício em favor do Evangelho. Paulo via o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipe, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. É isso que o Senhor quer que sejamos. Sacrifício vivo em favor do Evangelho. Veja o texto de Paulo falando aos Romanos, Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para os crentes, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto, esse é o vosso culto racional. Eu gosto dessa frase, irmãos. O nosso culto a Deus não é um culto emocional, não é um culto de emoções, de paixões, mas é um culto racional, um culto que vem do nosso raciocínio, um culto que vem da nossa mente. E dessa maneira, então, ao nos colocarmos como sacrifício ao Senhor Jesus, a Deus, nós vamos estar sendo renovados, renovando a nossa mente. De novo aqui, irmãos, a nossa mente, o nosso culto racional, renova a nossa mente, para que vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais são os sacrifícios para a pregação do Evangelho? Veja, sacrifícios para a pregação do Evangelho podem ser sacrifícios concretos, perseguição, prisão, açoites, morte. Muitos crentes hoje ainda, muitos cristãos hoje, ainda sofrem esses sacrifícios. Até sacrifício de morte, por mais incrível que possa parecer. Mas há outros sacrifícios, sacrifício do tempo. Você tem que designar tempo para servir ao Senhor Jesus, para estudar a sua palavra. Você também tem que designar recursos. Mais ainda, você pode estar sujeito a críticas, sujeito à exclusão social, exclusão familiar. Quantos são excluídos da família ao aceitarem o Senhor Jesus? O apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições, muitas tribulações, muitas lutas, mas ele tinha um conselho que deu lá para os crentes de Corinto. Está no primeiro capítulo, primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele estava imitando em Cristo? A capacidade de se sacrificar. Veja como estudamos, o Senhor Jesus deixou de ser Deus para ser servo, para ser homem, para estar sujeito à morte e morte de cruz. Por quê? Para salvar pecadores, para salvar a mim e para salvar a você. E o apóstolo Paulo está falando assim, eu sou imitador de Cristo. Portanto, vocês também podem ser meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava se colocando como um pequeno Cristo. E nós, irmãos cristãos, devemos nos colocar como pequenos cristos, para que as pessoas vejam em nós a mesma disposição do Senhor Jesus Cristo. É difícil isso? É difícil. É difícil, irmãos, se nós não estivermos sob a atuação do Espírito Santo. Portanto, nós devemos estar sob a atuação contínua do Espírito Santo para poder ser imitador de Cristo. Temos sido imitadores de Cristo. O que precisa mudar na minha vida para que eu seja imitador de Cristo? Para que eu seja um melhor imitador de Cristo? O que precisa mudar na vida de cada um de vocês? Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa identificar o que precisa ser mudado, identificar o que precisa ser excluído, jogado fora, e o que devemos colocar na nossa vida para sermos imitadores de Cristo. Deus abençoe a cada um de nós, imitadores do Senhor Jesus Cristo.